Olá, meus queridos, graça e paz, boa noite a todos. O pessoal vai estar chegando. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nesta noite nós vamos falar a respeito da segunda carta aos Tessalonicenses, com esse tema que a gente colocou, fé, amor e perseverança. Assim como Deus tratou, através da vida de Paulo, o apóstolo, a igreja que estava em Tessalônica. E nessa igreja a gente lê esse relato dessa carta tão importante, Mas antes de nós entrarmos aí no assunto, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por esse tempo, esse privilégio, Senhor, de estarmos sempre diante do Senhor, buscando compreender a Tua Palavra. Oh meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar nesta noite, nos trazer direção, entendimento, clareza na Tua Palavra. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, que, ó Deus amado, o Teu nome seja glorificado, a Tua Palavra seja honrada e a Tua Igreja edificada nesta noite. Nós pedimos a Tua ajuda, Espírito Santo, para que nós possamos ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus amado, ler a Tua Palavra de forma diferente. Com este estudo, Senhor Deus, nós possamos ver essa realidade, Deus, o mundo bíblico, o mundo, Senhor Deus, judaico, esses mundos, ó Deus, que hoje nós somos, Deus, espectadores dessa história. Mas, Senhor Deus, com toda certeza, nós temos a vivência do Teu Espírito, que traz tanta atualidade, Senhor Deus, para nossas vidas, para os nossos dias, ó Deus. E que esta atualidade, que só o Teu Espírito Santo pode trazer, venha sobre nós nesta hora, para que nós possamos, ó Deus, glorificar o Teu nome mais uma vez. Em nome de Jesus, abençoe cada um que estiver conosco nesta hora, e que o amor do Senhor nos envolva. Pai amado, que nós possamos amadurecer na fé e termos essa certeza da perseverança, Deus, na esperança da vinda do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos então falar da escola bíblica. Estamos na escola bíblica da Igreja Batista Nova Aliança. E é um privilégio estar com os irmãos novamente, trazendo essa palavra. Então, como nós estamos dizendo, toda semana, o assunto em geral é o panorama do Novo Testamento. Já passamos o ano passado sobre o Antigo Testamento, graças a Deus, conseguimos ter ali um entendimento, uma facilidade, desse estudo. E também agora nós vamos ter essa graça, de termos aí mais uma vez o Novo Testamento. Então todo o Evangelho nós passamos, agora estamos nessas cartas. É uma das primeiras cartas, a carta aos Tessalônicas. E nessa cidade, como nós falamos semana passada, tem muito assunto, para se tratar. Semana que vem nós vamos estar falando a respeito da carta a Timóteo, é uma carta pastoral, aí já é um outro assunto, muito importante, que aplica muito nos nossos dias, como que é o serviço pastoral. Nós vamos aprender bastante coisa a respeito disso dentro da carta de Timóteo. Mas, e assim, Deus permitindo, vamos prosseguir, semana após semana, com esse objetivo, de estar passando por cada carta escrita no Novo Testamento. Vai ser uma bênção, como sempre tem sido, Nós temos aprendido juntos aqui, esse privilégio, de estar com vocês, com os nossos irmãos queridos da Igreja Batista, e aqueles também que estão aí por vir, É isso daí, amados. Então, semana passada nós falamos da primeira carta, e na segunda carta nós vamos tratar aqui daquilo, qual que é o assunto geral, que Paulo
está falando para essa igreja. Mas um dos motivos, né, de crescimento na fé são as dificuldades que podemos passar. Então, graça e paz, a Vanderleia chegando, a Yara, Rogerinho, Clenira, muito bem-vindos, graça e paz. Cláudia, Eliana, louvado seja Deus, o pessoal está chegando. Então, amados, a fé é um atributo de Deus, né? A fé, a Vilminha, graça e paz, seja bem-vindo. Então, a fé é um atributo de Deus, né? Deus tem colocado para que a gente possa depender cada vez mais dele através da fé. E nós temos lá em Hebreus capítulo 11 a galeria dos heróis da fé. Mas nós vimos também que eles passaram situações muito difíceis para desenvolver essa tamanha fé, esse valor da fé, e assim, consequentemente, Deus trazendo a resposta em suas orações, em toda a direção que eles receberam. E é importante dizer também que, por exemplo, né, a fé, vamos dizer que ela se fosse um músculo. Quando a gente vai fazer um exercício, o primeiro dia dói muito, né? Então, é uma caminhada, uma corrida, bicicleta, né? Os irmãos lá da igreja estão aderindo a essa modalidade, é uma bênção. Mas os primeiros dias dão uma exaustão, uma fadiga, né? No seu músculo, porque o seu músculo não está acostumado a trabalhar tanto assim. Da mesma maneira, a fé em Deus. Deus traz essas perseguições, como trouxe na igreja de Tessalônica, traz para os nossos dias tribulações, situações de enfermidade na família, desemprego. Todas essas situações que nós passamos no nosso dia sempre têm um valor. A confiança que nós precisamos ter em Deus é independente daquilo que vamos receber, a gente entendendo ou não. Nós precisamos confiar. Então esse é o exercício da fé. Mesma coisa quando você vai fazer um pão, né? Tem que amassar ele, tem que bater ele para poder aquela massa toda ela poder crescer. Então a maturidade da fé, ela precisa trazer isso na nossa vida. Ela precisa trazer essa constância na nossa vida. E por outro lado, nós temos aqui também o amor, né? O amor é o elo da sustentação, de nós recebemos toda essa provação, toda essa tribulação. Graça e paz, Val, seja muito bem-vinda, querido. Então, recebemos toda essa tribulação, toda essa perseguição, desenvolvendo a fé, aumentando a fé em Deus, em Cristo Jesus, mas também precisa ter algo que sustente isso. O que sustenta isso? É o nosso relacionamento com Deus em amor, nosso relacionamento com os irmãos em Cristo em amor. Então esse amor ele precisa estar sempre latente, evidente na nossa vida. Então não é somente um sentimento, mas são atitudes de amor, né? Então isso é importantíssimo a gente dizer. E porém, em terceiro lugar, nós temos também aí, como diz o tema, fé, amor e perseverança. A perseverança para continuar cheio de fé, a perseverança para continuar cheio de amor e a perseverança para quê? Para que a gente possa ter a esperança na vinda do Senhor Jesus. Então, esses 3 pontos que nós vamos encontrar aqui em alguns agradecimentos a Deus e agradecimentos à igreja, elogios à igreja que Paulo está fazendo nessa carta. Amém, queridos? Então vamos lá. Então o que nós sempre vemos aqui, né? Para quem ainda não tem acesso no material de apoio, está lá no grupo de célula, tá? Se você ainda não tem acesso a esse grupo, chame aí os administradores do grupo da igreja que o pessoal te adiciona lá, tá bom? Então, amados, quem que escreveu, evidentemente foi Paulo, que ele ratifica essa assinatura lá no final da sua carta, mas acompanhado com os parceiros de oração aí, né? Silas e Timóteo, mais uma vez.
E quando que foi escrita essa carta? Se a primeira carta foi quando ele estava lá em Corinto, possivelmente essa carta também foi escrita logo após a primeira. Então, logo na sequência, algum tempo breve, alguns meses, porque vamos considerar que Paulo e os outros missionários ficaram lá em Corinto 18 meses, provavelmente ainda durante esses 18 meses levou a primeira carta e também a segunda, porque recebeu as informações, né? As informações provavelmente que já estavam lendo em voz alta essa carta lá na igreja, e aí recebeu como estava a igreja e ele logo em seguida já escreveu essa segunda. Então nós vamos ver aqui o que tem, né, nesse conteúdo. Então o que ele escreve? O que ele escreve? Ele escreve uma carta que amplia o encorajamento. A primeira carta também foi encorajamento, porque lembrando, aquela igreja foi fundada debaixo de muita perseguição dos judeus, da sinagoga que existia lá em Tessalônica, uma cidade muito privilegiada da Macedônia. A capital da Macedônia era Tessalônica, no norte da Grécia. Naquele tempo a Caia, né? Não era a Grécia, era a Caia. Então, amados, nós temos aqui esse encorajamento diante do sofrimento. E ele adverte também contra o engano a respeito da volta de Cristo. E exorta para que alguns trabalhem com as próprias mãos e não vivam à custa dos outros. Nós vamos ver isso daqui também, que é importante. E esse é o assunto, né? Mas por que, evidentemente, ele escreve essa carta? E porque apareceram pessoas que estavam usando o nome dele. Esse foi dita a urgência, né, dessa carta. Porque estavam usando o nome de Paulo, como se Paulo estivesse por carta, por profecia, por qualquer outro mecanismo, né, de comunicação, estava dizendo que Jesus não viria, mas sim que ele já veio. Então, essa confusão que teve nessa igreja, onde foi a necessidade dele estar escrevendo, né? Então, vamos lembrar aqui que essa igreja, né, como a gente já disse, foi fundada por Paulo debaixo de muita perseguição dos judeus em Tessalônica, uma cidade portuária, lá no norte do Mar Egeu, na Macedônia, obviamente, que também recebia a via Ignácia, como nós falamos. Era uma via, vamos dizer assim, uma via expressa, né? Se a gente pudesse comparar, mas ela atravessava provavelmente 150 quilômetros de Filipos até Tessalônica, passando por outras cidades, então dava mais ou menos essa distância. Então nessa distância era essa via, né? E percorria, passava por essas cidades, nessa via principal que chamava Ignácia, criada pelos romanos para facilitar, né, o deslocamento aí do comércio, do exército, dos soldados e das outras coisas que necessitavam de uma região para outra, ok? Então, amados, são dois assuntos, na verdade, né? São dois assuntos principais aqui que traz essa urgência dessa carta, que nós vamos ver. O primeiro assunto trata da segunda vinda de Cristo. Então, aqueles irmãos, eles estavam crendo que Jesus já havia se manifestado, já havia se revelado e não voltaria pela terceira vez, vamos dizer assim. E na verdade não, isso era um erro que estava acontecendo e por isso que Paulo precisou de antemão não, né? Mas de uma forma muito breve, veloz, já trouxe essa informação, trouxe essa explicação que nós vamos ver nessa carta para essa igreja, para não trazer confusão. Pode ser que aquela primeira carta alguns não entenderam direito, então não trouxe confusão, falta desse entendimento, onde que foi a necessidade de escrever essa segunda carta. O segundo assunto, posso até arriscar aí, que poderia ser os vadios lá de Atos capítulo 17, versículo 5. Nesse endereço fala de vadios, os desocupados, ociosos, né, desordeiros, depende da sua tradução. Esse tipo de pessoa que estava lá ociosa
e se envolvia nas confusões por algum lucro, né, por alguma vantagem. Então foi esses judeus invejosos lá em Tessalônica que, entre aspas, né, contrataram esses vadios para promover essa confusão toda lá em Tessalônica quando Paulo estava lá. Ô Jaque, graça e paz, seja bem-vinda. Abraço aí para todo mundo. Então, aí foi esse outro assunto, né, que ele trouxe. Então, provavelmente foi essas pessoas. Como estava sendo ventilado que Jesus já havia voltado, já tinha concluído a segunda vinda, então eles pensavam assim, como que a gente vai trabalhar? Para que trabalhar? A gente não precisa, Jesus já veio. Então eles estavam assim bem ociosos e assim, consequentemente, às vezes outros também tratavam mal, né, os cristãos daquela época, e isso trouxe uma aversão. Aí Paulo vai explicar essa situação também, ok? Vamos lá, queridos. Então, uma caminhada, né, por segunda carta de Paulo aos Tessalônica. Então, brevemente, nós vemos, comparando uma saudação de 1 Tessalonicenses capítulo 1, que só tem um versículo, é uma saudação muito breve, e segunda a Tessalonicenses tem uma saudação também breve, só que com 2 versículos. O que ele explica? Qual que é a diferença? O primeiro é que ele colocou nosso Pai, né, na hora de saudar a igreja. E segundo é que ele explica de onde vem essa graça e a paz que ele está mencionando, ok? Então isso que tem de diferente. Depois ele tem aqui uma grande e majestosa saudação, né? Que ele traz falando sobre os coríntios. Vamos ler, queridos? Vamos ler, abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Eu vou usar aqui a Nova Almeida atualizada. Você fica à vontade aí na sua tradução. Nós vamos ver aqui no capítulo 1, versículo 3. E ele diz assim: irmãos, está tratando da igreja. Amém? Devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Esses 2 versículos só para a gente explicar aqui. Então nós percebemos aí 2 pontos, né? A fé que eles têm demonstrado e o amor. Isso cresce no meio deles. Então isso é importante porque debaixo de tanta perseguição, de luta, de tribulações, eles se mantêm firmes, né? Eles se mantêm fiéis a Deus através da fé. E olha só que interessante, que debaixo dessa perseguição e tribulação que eles estão suportando, o que eles estão fazendo? Eles estão perseverando e tendo fé. Então, imagina isso, que em vez de diminuir a fé da pessoa, porque ela só recebe pancada, vamos dizer assim, trazendo para os nossos dias, ela só recebe palavras negativas, só tem situações desastrosas na sua vida, na sua família, e um problema atrás do outro. Isso deveria fazer o quê? Consequentemente, diminuir a fé dela, porque ela poderia, obviamente, pensar: meu Deus, mas acho que é alguma coisa que eu estou fazendo errado, Deus não está me ouvindo, porque eu estou orando e não está funcionando. Né? E a perseguição, essas lutas, essas tribulações, essas provações estão aumentando. Mas não, a igreja de Tessalônica estava crescendo. E isso era motivo de orgulho, no bom sentido da palavra, né, para Paulo. E essa alegria era tamanha no coração de Paulo, porque ele pensava, ele falou: acho que aquela igreja não vai suportar tanto tempo assim.
porque a perseguição está muito grande em cima deles. Até então, que na primeira carta, como nós vimos semana passada, ele estava ansioso por saber das notícias lá de Tessalônica. Quando Timóteo trouxe as informações, isso foi como um alívio de saber que eles se mantêm firmes. Então, por isso que ele traz esse elogio. E também elogia essa atitude dessa igreja para as outras igrejas que estavam ao alcance de Paulo. Então, toda oportunidade, né, conforme o texto aqui, demonstra que ele dava testemunho dessas pessoas, dessa igreja, que diante de tamanha perseguição e tribulação, ainda a fé deles estava crescendo, o amor um pelos outros estava muito evidente. E perseverando na fé, né? Com isso. Amém? E no versículo 5, nós vemos aqui que diz assim: e isso é sinal evidente do juízo, do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Aqui ele está falando que o juízo de Deus está acontecendo sobre a vida da igreja. E esse juízo está trazendo o quê? Essa recompensa, né? Essa recompensa de ser inserido dentro do reino de Deus. Porque independente da circunstância, o contentamento deles não estava na circunstância. O contentamento da igreja estava em Deus. Por isso que eles estavam perseverando aí. Então, amados, nós vemos esse ponto muito importante. E depois ele faz um contraponto aqui, né? Dizendo sobre aqueles que estão promovendo essa tribulação. Olha só, o justo vai passar pelo juízo de Deus? Sim ou não? Com certeza sim. Por quê? Porque ele vai passar pelo juízo de Deus para receber as recompensas, né? Para receber ali o seu galardão espiritual, né? Não físico, né? É mais espiritual. E também o injusto, né, na verdade, ele também vai passar pelo juízo, só que o juízo dele vai ser diferente, o juízo dele vai trazer condenação. Então, o juízo de Deus não é para trazer condenação, é para trazer justiça. Né? Então, aqueles que estavam ali obedecendo o evangelho, estavam se submetendo ao senhorio de Jesus Cristo, esses estavam recebendo, apesar do cenário, apesar da perseguição, apesar de todo esse contexto que nós conhecemos lá, que nós vimos, né, em Tessalônica, eles estavam recebendo essa recompensa de ser considerados dignos de se tornarem, né, membros, discípulos, membros ali do reino de Deus. Agora, enquanto aos injustos, né, como diz aí no versículo 6, pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês. Então imagina, queridos, às vezes a gente quer, é difícil não aplicar já, né, mas vamos lá. É difícil a gente não estar tendo essa vontade de retribuir aquela situação que nós recebemos, não é verdade? Nós recebemos uma prova, uma afronta, um mau juízo de nós, alguma coisa que te afetou psicologicamente, financeiramente, insultos e tudo mais. E aí, o que nós pensamos a primeira coisa? De fazer justiça com a própria mão, não é verdade? Né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas esse é um sentimento humano. Mas nós temos que deixar só no sentimento e não virar atitude. Né? Pedir para Deus tirar isso do coração. Por quê? Porque aqui no versículo 6 está falando que é justo para com Deus que ele retribua com tribulação os que causam tribulação a vocês. E veja bem, no versículo 7, que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Olha só que interessantíssimo que é isso daqui. Em primeiro lugar, nós vemos o alívio para o justo. Você imagina essa palavra alívio.
às vezes a pessoa tá, o pai, né? O pai tá lá dentro de casa, enquanto o filho não chega, ele foi dar uma volta com os amiguinhos, ele foi jogar bola, mas ele não tá na vista, né, no olhar dos seus pais. Então os pais estão preocupados. Quando ele chega, é aquele alívio, né? Ou senão o cônjuge não consegue falar com o seu parceiro, né? O seu marido, a sua esposa, e assim que tem essa notícia aí traz aquele alívio, né? Então, mas essa palavra ainda, indo um pouquinho mais além, você imagina que você tem um espinho, né? Uma ferpa dentro do seu dedo, na sua mão. Isso te incomoda, porque a mão toca em muitas coisas. Se a ferpa está lá, ela vai estar atrapalhando você e vai trazer dor. E quando você tira isso, aí traz aquele alívio. Você passa a mão, você não sente nada. Por quê? Tirou aquele incômodo lá dentro da sua pele, da sua carne. Ou uma unha encravada, né? Quem teve unha encravada sabe como que é isso. A primeira experiência, teve uma irmã lá da igreja que foi fazer a unha da Wanda e aí foi lá tirar também. Eu falei, não põe a mão que tá doendo muito. Encostava, doía, porque passou muitos dias. Mas quando ela cortou lá o cantinho da unha e removeu aquela unha que estava perfurando a carne, trouxe um grande alívio e parecia que não estava acontecendo nada. Então, o que eu quero trazer com esses exemplos para você? Para que você entenda esse alívio que Cristo vai trazer quando ele retornar. Entende? Porque aqui já na parte B do versículo já desmistifica essa ideia que Jesus já havia voltado lá naquele tempo, né? No ano 50 aí, depois de Cristo. Então, essa ideia já tinha caído por terra, porque Paulo já está explicando isso. E além disso, além dele se manifestar, essa palavra manifestar significa tirar os véus dos olhos, tirar a venda. Então, é revelação. Mesma coisa que Apocalipse, né? É uma palavra Apocalipse, do grego, que significa revelação. Então, quando Jesus juntamente conosco, né? Quando do céu se manifestar. Então, do céu vai vir a resposta, do céu vai trazer a evidência, né? Do Senhor Jesus, mas ele não vai estar sozinho, ele vai estar junto com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você imagina que esse ponto aqui, temos duas considerações a falar no versículo 8. Roseli, graça e paz, seja bem-vinda, irmão. Um abração para o Maílson. Então temos duas considerações, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que conhecem a Deus, que não conhecem a Deus, porque não tem relacionamento, não abriram seu coração, não foram convencidos pelo Espírito Santo, não permitiram, na verdade, né? E também aqueles que não obedecem ao Evangelho. Não obedecer ao Evangelho quer dizer o quê? Que às vezes estão contra também o Evangelho. Se ele não obedece, ele é anti, né? Ele é contra, é negacionista, né? Que é a palavra em evidência. Então ele está negando o Evangelho de Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade. Então esses dois tipos de pessoas, né? Que provavelmente era a mesma classe ali, né? Mas Paulo explica bem certinho aqui. Eles sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então aqui ele está falando o quê? Que os crentes, os cristãos, os tementes a Deus estão recebendo essa dignidade de entrar no reino de Deus. Consequentemente, aqueles injustos, os perseguidores, aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que são contra o Evangelho de Jesus Cristo, receberão um juízo eterno. Então, esse fogo aqui, provavelmente, ele retrata o quê? O juízo, porque Paulo está bem
no versículo 8, ele está bem evidente, no 9, falando sobre isso, né? E aí, no 10, nós vemos o quê? Quando ele vier, mais uma vez, Paulo está falando de algo escatológico, né? É algo que estava por vir. A teologia judaica, ela, só abrir um parênteses, né? Eles sempre criam dessa maneira, que estavam a era atual, a era má e a era por vir. Então Jesus veio para inaugurar a era por vir, que era de redenção e descanso. Porém, só veio a redenção, descanso ainda vai se manifestar segundo os pré-milenistas. Mas isso é assunto mais para frente, só para trazer aqui. Então, quando ele vier naquele dia, então nesse dia é um termo que está falando também da segunda vinda de Jesus. E é um termo também que é muito encontrado no Antigo Testamento. Então, os profetas do Antigo Testamento sempre estavam falando desse dia, né? Então, quando ele vier, Jesus Cristo vier, naquele dia, esse dia que nós também esperamos, aguardamos, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês. Então, inclui a igreja de Tessalônica, inclui a minha vida e a vida de vocês que estão nos assistindo nesta hora. Então, isso inclui vocês que creram em nosso testemunho. A testemunho do quê? Daquilo que eles estão falando, daquilo que Paulo está explicando. Aí no versículo 11 ele já traz uma oração. Aí, por isso, diante disso tudo que ele está falando, por isso também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação, cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vocês e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha só que oração tremenda, queridos. Uma oração aqui muito forte, porque Paulo ele está falando, como ele falou da outra vez, na primeira carta, né, em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, aqui ele também está falando, no versículo 11, também não cessamos de orar por vocês. Então, essa dignidade da vocação, ela precisa vir acompanhada do propósito com poder, que é do quê? De bondade e obra de fé. Então, a bondade que precisava exercer dentro dessa vocação e essa fé que eles precisavam continuar crendo em Deus através de toda essa situação que eles estavam passando. E Paulo continua orando, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Quando o nome do Senhor é glorificado, as pessoas serão glorificadas também. Mas glorificadas no sentido do quê? Da segunda vinda também de Cristo. Então isso é importante, que é essa esperança que precisa estar sempre ardendo dentro do nosso coração. Então olha só quanto que ele fala de fé aqui nessa vocação. Ok? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Vamos lá, como a carta só tem 3 capítulos e são bem curtinhos, né? Vamos prosseguir aqui. Então, no segundo capítulo, aqui ele vai falar do homem da iniquidade. Quem que é esse homem da iniquidade? Então, o homem da maldade. Então, esse homem é o anticristo. E aqui para Paulo já veio, desde aquela época, já se manifestou alguns anticristos. Só que para ratificar aqui nesse texto, Paulo ele está tratando da igreja para falar que, evidentemente, quando Jesus voltar, vão ser necessários 2 sinais, a apostasia e o homem da iniquidade. Vamos ver o texto, o que diz? No versículo 1, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar. Então aqui ele está falando do quê? Não sejam influenciados por
outra doutrina, entende? Outra doutrina que não seja essa que ele está testificando aqui para essa igreja. Nem fique perturbados. Ali é onde ele começa a relatar os meios de comunicação dessa vinda do Senhor. Quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Então aqui isso quer dizer o quê? Mandar uma carta, pode ser uma possibilidade, uma profecia, né? Por espírito, pode ser por uma profecia, uma palavra, todo esse meio de comunicação, mas dizendo que procedesse de Paulo. Então, Paulo disse isso. Então, não era para aceitar o que outras pessoas estavam falando, mas sim aquilo que ele estava falando. Então, é a mesma coisa que nós, às vezes, ouvimos outras pessoas e não olhamos para a palavra de Deus com esses ricos detalhes. E quando nós olhamos, falta essa atenção da nossa parte de olhar para a palavra, e isso traz o quê? Perturbação, isso traz um pensamento vago, né? Que como os irmãos lá de Tessalônica estavam passando. Então, por isso que ele está falando, ratificando esse problema mais uma vez que estava acontecendo lá. Aí no versículo 3 diz, de que de modo nenhum os engane. Esse tipo de conversa, esse tipo de doutrina, não os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então no versículo 3 ele traz duas situações para que caracterize a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, a apostasia. Esse termo grego usado naquela época era referente ao quê? A rebelião contra a política e a rebelião contra o militar. Então, uma rebelião contra o exército, o governo, né, o Império Romano daquela época, por exemplo. Então, Paulo ele emprega nesse texto o mesmo termo a fim do quê? A fim de expressar essa apostasia, essa rebelião às coisas do Senhor. Olha que forte que é isso, queridos. Então você imagina quando uma pessoa se levanta em rebeldia contra o Senhor, não contra o ungido de Deus, não contra a igreja, não contra isso ou aquilo, mas consequentemente, quando essas pessoas fazem isso, eles estão fazendo contra Deus. Então, vamos prosseguir aqui no texto. Duas coisas, apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha só que interessante que isso daqui, provavelmente alguns teólogos, estudiosos, eles já falam que Paulo estava se referindo ao culto ao imperador. Então esse culto ao imperador existia, então eles estavam querendo receber essa glória e era um país, né, muito rígido nas suas leis, comunista, né, estava esquecendo essa palavra. Era um país, era uma região comunista, então era só o Império Romano e que determinava isso. Então eles queriam até receber essa glória. Então eles criaram majestade. Teve um imperador agora que eu não vou lembrar o nome, que ele em vida, né, colocou lá uma imagem do seu busto lá para ser adorado. Então Paulo estava se referindo a isso. E também muitos imperadores deixavam o cristianismo muito à vontade, muito tranquilo, não tinham pressa, né, para punir, correndo atrás dos cristãos. Não, eles não tinham essa preocupação. Lá em Roma, sim, né, que teve um imperador que mandou os cristãos procurar outro lugar, vamos dizer assim. Então, rapa fora daqui. Lá em Roma foi assim. Mas foi bem provável nessa época, né, no ano 50 e 51. E lá em Roma foi em 49, segundo
os estudiosos. Então aqui, queridos, nós vemos essa evidência, que ele, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando como se fosse o próprio Deus. E aí o que acontece? Muitas pessoas acham que virá, né, assim como num filme de terror, vai vir um anticristo futurista, né, que vai dominar sobre toda a terra. Então, na verdade, pode acontecer isso? Pode, mas dentro desse contexto histórico, eles não estavam pensando dessa maneira. Era uma coisa evidente lá da época, tá ok? Então vamos lá. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. O versículo 5 diz: Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? Então quer dizer o quê? Que esse ensino Paulo já havia dito de forma presencial. Não foi online, né? Foi olho no olho. Então, naquela época, quando ele ensinou lá na sinagoga, a primeira vez, segunda vez, a terceira vez, uma coisa importante, né, que a gente descobriu esses dias, é que, por que Paulo ele pregava lá? Os judeus da sinagoga, né, os judaizantes, eles tinham esse cuidado, não deixava nem os gentios, né, pregar nada. Mas Paulo, como era judeu da tribo de Benjamim e tudo mais, tinha todo aquele currículo lá, ele era convidado na sinagoga a compartilhar uma palavra. Então, por isso que Paulo ia novamente. Foi pela segunda vez, pela terceira vez. Aí eu acho que cortaram ele, né? Cortaram Paulo para ele que não pregasse mais. Então era um costume daquela época que as sinagogas, quando chegasse um visitante, é a mesma coisa que hoje, né? Na igreja chegou um pastor lá que é conhecido do pastor presidente, do pastor titular, do anjo da igreja. Então, como ele é conhecido, irmão, você não quer trazer a palavra aí para a igreja hoje? Claro, vamos, né, compartilhar aquilo que Deus tem falado conosco. E aí eles ministram. Então, naquela época, evidentemente, não era diferente. Era nesse mesmo contexto. Por isso que Paulo, quando ele chegava no lugar que tinha uma sinagoga, a primeira coisa ele ia lá, pregava lá. Então isso era muito forte, uma característica evangelística que Paulo carregava, né? Então, amados, nós temos aí algo que Paulo já estava falando com eles, já havia ensinado eles, e eles às vezes passaram desapercebido, passou batido, né, por isso. Então, mas ele já tinha ensinado. Aí no versículo 6 de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6, diz assim: E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Esse detém aqui é uma coisa muito acadêmica, né? Tem várias vertentes, quer dizer muitas coisas, mas tem pessoas que às vezes viajam muito nesse que detém aqui, para seja a seu tempo revelado, né? Mas o que a gente pode dizer aqui é que ele estava tratando dele, né? Vocês sabem, e agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Então, o que detém era o propósito de Deus. De uma forma simplista, né? Vamos passar aqui para vocês. E no versículo 7, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então aqui esse mistério significa o quê? Aquilo que não pode ser falado. Tem um mistério aí, meu irmão, vamos girar no manto e tal. Tem um mistério a ser revelado. Não, mistério é mistério. Mistério significa coloca a mão na boca para não ser pronunciado. Então, o mistério da iniquidade, o mistério, não ministério, é diferente, tá? Ministério é trabalho, mistério é outro. Então, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, consequentemente, é Deus, né? Jesus, o Espírito Santo, os anjos do Senhor, né? Toda a região celestial que está em favor da igreja, então está segurando para que ele seja afastado, né? Para que ele não se manifeste.
Então esse ministério precisa de uma operação. Olha só no versículo 8. Então será revelado o iníquo. Então é o homem da iniquidade, o mesmo termo. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então aqui está resolvido o assunto. Não temos que temer ao anticristo, né? E algumas pessoas falam que é o Papa, fala que é uma pessoa, é um presidente. Não, isso não tem fundamento bíblico, né? Não tem como nós entender dessa maneira. O importante é a gente descansar que, independente de quem seja que se levante com esse mistério de iniquidade, é que Jesus vai soprar em cima desse homem iníquo e ele será destruído. Então descanse, não se preocupe com essas coisas, entende? Não se preocupe, amém? E também nós vemos aí, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais, prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha só que interessante é isso. Então, Satanás também tem poder. Satanás também tem sinais. Satanás também tem prodígios da mentira. Então, olha só, é o engano em pessoa, né? E esse engano de injustiça está alcançando aqueles que estão perecendo. Por quê? Porque eles não acolheram, não receberam o evangelho de Jesus Cristo. Entenderam? Então, ou nós estamos com o Senhor, ou nós estamos do outro lado. A grande verdade é essa. As pessoas, às vezes, eu não estou decidido, né? Aquela teoria em cima do muro, né? Vamos dizer assim. A pessoa está em cima do muro. É uma ilustração bem antiga já. Eu acredito que os irmãos já ouviram. Mas eu vou explicar aqui que pode ser que alguém futuramente, né, assistindo esse vídeo não conheça. A pessoa está em cima do muro. Aí do lado direito, vamos imaginar, tem os anjos de Deus e do lado esquerdo tem os anjos, os demônios. Um exemplo. E aí os irmãos lá, né, os anjos, a igreja está lá chamando, né? Ô, meu irmão, desce daí, vem para o nosso lado, não sei o quê. E o outro lado dos demônios lá, eles não falam nada, não chamam, não trazem atenção, nada. E aí o indivíduo que está em cima do muro, imagina, fala, puxa, o bem aqui tá logo me chamando, né? E agora vocês não querem? Eu sou tão ruim assim que nem o diabo me quer, né? Que negócio é esse? Aí um dos anjos lá do mal fala, não, é porque se você está em cima do muro, você já está do nosso lado. Então isso é uma realidade, né? Muitas vezes. Porque como nós vemos aqui no texto, nós olhamos que esse mistério da iniquidade, o iníquo, essa ação de Satanás, é para quê? Para trazer todo engano àqueles que já estão perecendo, aqueles que já estão passando por dificuldade. Então, eles que não acolheram o amor da verdade, o evangelho de Jesus, para serem salvos, estão já perecendo. Então, no versículo 11 diz, olha como passa rápido, né? E por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira. Então, Deus permite. Mas Deus é ruim, é ditador, é isso, é aquilo. Não, Deus ele é justo, porque se a pessoa não acolheu o amor e a verdade, não recebeu o evangelho, não deu liberdade para o Espírito Santo agir na sua vida, né? Dentro de uma forma genérica, né? Vamos dizer assim, é por esse motivo que Deus lhe envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, prazer na injustiça, o prazer na maldade, o prazer nas trevas, o prazer na desobediência. Então, esse prazer momentâneo vai trazer uma condenação eterna. Então, por isso que é importante
estarmos sempre continuando a evangelizar, continuando falando do amor de Deus, independente da situação. Não sabemos se a pessoa vai acolher esse amor, vai acolher a verdade da palavra, mas nós temos que pregar. E aí a obra do Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai convencer. Amém, queridos? Então, nós devemos sempre dar graças a Deus. Aqui ele já volta, reporta no versículo 13, essa ação de graças, né? Elogiando a vida da igreja de Tessalônica. Ele está tratando aqui, desde o capítulo anterior também, fazendo esse contraponto a respeito dos injustos, aqueles que têm prazer na injustiça. E agora, no versículo 13, ele já volta para a igreja novamente. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então essa palavra é para os tessalônicos, mas também para nós. Então Deus nos chamou desde a fundação do mundo, né? Desde o princípio, para quê? Para que nós fôssemos salvos. E estando salvos, nós também estamos sendo, né, santificados do Espírito e fé na verdade, trazendo essa santificação no Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou, mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 14. Então aqui Paulo ele está falando que Deus usou o evangelho que eles estão anunciando. Não o meu evangelho que eu que criei, mas o evangelho que eu anunciei. É esse o que Paulo está querendo dizer aqui. Aí no versículo 15, assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Então aqui ele está falando de duas coisas, né? A tradição em dois aspectos, o qual que é? A escrita, no caso, as escrituras do Antigo Testamento, a lei e os profetas, né, do Antigo Testamento, guardar isso, e também as cartas que Paulo está comunicando, trazendo ao conhecimento, a guardar essas ordenanças, guardar esses ensinos, para que eles possam continuar firmes, né, nessa doutrina. Que o próprio, no versículo 16, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Amém? Glória a Deus. Olha só como passa rápido, né? Então aqui eles traz essa ratificação aqui, dessa eterna consolação, através do amor de Jesus, o amor do Deus Pai, na boa esperança pela graça. E vamos para o último capítulo. Rapidamente aqui, ele diz no versículo 1, finalmente. Então, depois de ter dito tudo isso, aquilo que já foi dito presencialmente, aquilo que já foi dito na segunda carta, considerando todas essas informações, nós chegamos aqui no versículo 1 do capítulo 3. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. E no versículo 2, vamos mais além. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Olha só que interessantíssimo isso daqui. Quando nós estudamos a carta aos Filipenses, Paulo trouxe a amizade ali, né? A alegria da amizade, é uma amizade que é correspondida, né? No mundo antigo, tinha essa finalidade de tudo aquilo que a pessoa estava fazendo por uma, a outra também, por sua vez, retribuía. Então essa amizade tinha essa correspondência, tinha essa retribuição. E é assim que Paulo começa esses versículos aqui do capítulo 3, pedindo essa oração. Então olha só que interessante que é. Não porque ele é apóstolo, não porque ele é missionário, não porque ele tem autoridade, ele não vai precisar de oração. Pelo contrário, aí que ele precisa mais de oração ainda.
Para quê? Para que se propague a palavra. Então a palavra se multiplique, a palavra que vai se multiplicar, ela precisa ser regada de oração, regada de intercessão. Então a intercessão, ela precisa estar sempre presente na vida dos cristãos, para trazer a propagação da palavra, né? Como aconteceu lá entre a cidade, os irmãos, e também para que eles orem também para que sejamos, se está no plural, quer dizer que ele não estava sozinho. Tinha mais os outros irmãos lá em Corinto, onde essa segunda carta, tanto a primeira como a segunda, foi escrita. Então ali ele estava falando o quê? Estava falando dessa amizade, dessa responsabilidade também da outra parte de orarem por eles. Então é a mesma coisa na nossa vida, queridos. Independente da sua classe econômica, independente da ajuda, às vezes você vai entregar uma cesta básica para uma pessoa lá bem humilde, né, que não tem recurso, está passando por dificuldade, não tem estudo, é uma pessoa já de idade, né, bem velhinha, por exemplo, mas nada impede dela estar orando por você, para que você consiga novamente visitá-la muito breve para trazer o alimento que ela precisa. Entende, queridos? Eu acredito muito nisso. Então, da mesma maneira, na célula, ore pelo seu líder, ore pelo líder ali do grupo, daquela célula, ore pelo seu pastor, interceda pelo culto. Isso é muito importante, porque independente de quem for lá pregar no domingo, quem for dar a palavra na rede de jovens, na rede de mulheres e assim por diante, independente de quem for levar, você precisa interceder, porque é a palavra que precisa ser propagada e glorificada. A palavra que precisa ser multiplicada, a palavra que precisa ser glorificada, não a gente. Porque geralmente a gente fala o quê quando chega no culto? Ó, Deus, fala comigo. Primeira coisa, não é errado, mas não é só isso. Entende? Não é errado, mas também não é só isso. Porque se é um meio de comunicação, então ela tem a possibilidade de alcançar muitas outras pessoas, né? Graça e paz, pastor Adil, seja bem-vindo, louvado seja Deus. Então, amados, aí ele prossegue aqui no versículo 3, de 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3, ele diz assim, uma confiança, né? Um refrigério aqui para os irmãos, tanto que estarão orando também por ele. Mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Então, toda a igreja os fortalecerá, quer dizer o quê? Toda a igreja, tanto aquela que está em Corinto, como aquela que está lá em Tessalônica, o Senhor é fiel. Esse é o ponto. E ele sendo fiel, ele vai fortalecer e vai guardar. Guardar de quem? Dessas pessoas perversas, dessas pessoas más, né? E também dos desocupados, os vadios, né? Como diz aí, os ociosos, como está falando aqui, que nós vamos entrar nesse assunto. Ali diz também, temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Então, a perseverança na doutrina do apóstolo Paulo, né, que ele e os outros missionários estão ensinando. E o versículo 5 diz que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Então esse é o ponto, até o versículo 5 ele está falando a respeito das orações, que essas orações elas precisam ser correspondidas. Essa amizade precisa ser correspondida, recíproca, né? Agora, no versículo 6, eles vai se remeter àquelas pessoas que não querem trabalhar. Então, aquelas pessoas que não querem saber de trabalhar, aqueles possivelmente, provavelmente, os vadios lá de Atos capítulo 17, versículo 5, que se envolveram nas brigas também. Mas essas pessoas que não estavam querendo trabalhar, eles também, por um lado, alguns estavam esperando, achando que Jesus já voltou, então não precisava mais trabalhar. E por outro lado,
existia aqueles que eram contra o evangelho mesmo e não queriam saber de trabalhar, não queriam saber de obedecer o evangelho, né? Então vamos ver o que Paulo está falando, ensinando aqui a igreja de Tessalônica. Irmãos, versículo 6. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Não através do costume, né, daquilo que praticamos diante de vocês. Aqui que ele está falando, essa desordem está se remetendo ao quê? Aos desocupados, está falando essa desordem dos vadios, provavelmente, está falando a respeito dos ociosos, então essa mesma classe aí que estava lá vagando pela cidade. Olha só. E não segundo a tradição que receberam. Versículo 7. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês, nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga de dia e de noite, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Eles poderiam receber a oferta missionária? Com certeza poderiam, mas eles não quiseram ser pesados para a igreja no caso. Então eles trabalhavam. Não é errado hoje nos nossos dias, de forma nenhuma, o pastor receber o seu salário. Isso é bíblico. Nós vamos ver aqui principalmente no versículo 9. Já vamos ver. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo, para que vocês nos imitassem. Então quer dizer o quê? O direito de receber algo. Direito de receber o quê? Receber uma ajuda, né, financeira ali, para que eles pudessem ser sustentados enquanto eles estivessem lá. Então olha só que interessante é isso. Interessante é que Paulo ele quis, por quê? Porque tinha muito desocupado, por isso que Paulo quis trazer um exemplo, para mostrar para aqueles desocupados, para não ficar vivendo à custa dos outros, vivendo de ajuda e tudo mais. Que nós conhecemos também que tem o outro lado. Tem gente que precisa, e realmente precisa, vamos continuar ajudando, contribuindo à obra social, isso é bíblico, isso é importantíssimo, principalmente nos nossos dias. Mas tem aqueles que são, por outro lado, o sanguessuga, aqueles que não querem saber de trabalhar, aqueles que sabem que vão receber a sua ajuda, ou do governo, ou da ação social, ou da igreja, de algum lugar vai vir. Então ela não está preocupada com isso, então ela está desocupada, ela está óssea. Então às vezes ela vai se envolver em confusões. Por isso que Paulo fala aí no versículo 6, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada. Então é nesse sentido que ele está falando. Aí no versículo 9, vamos prosseguir aqui. Versículo 9 diz assim, não que nós não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo, para que vocês nos imitassem. Por quê? Quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ponto. Isso ele disse quando? Quando estava com a igreja, quando estava lá na fundação da igreja, quando ele estava de uma forma presencial, falou para a igreja. Está escrito aí, ó, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, bem simples, bem direto, para que isso fosse de uma forma organizada, trazendo entendimento para aqueles que precisavam disso, né? De ouvir isso. Pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas intrometem na vida dos outros. Então, consequentemente, o ócio, né, dá lugar às fofocas, né, aos mexericos se intrometendo na vida das pessoas. Então, é isso que acontece, de fato e de verdade. Versículo 12, vamos lá.
A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente como o seu próprio pão. Então ele está ratificando isso para que esses irmãos ociosos trabalhem e desse trabalho vão estar ocupados e não vão ficar se intrometendo na vida dos outros. Quanto a vocês, irmãos, não cessem de fazer o bem. Então, continue ajudando. Caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associe com ele, para que fique envergonhado. As pessoas que não estavam acatando. Graça e paz, Valdão, seja bem-vindo. Glória a Deus, está na boleia do caminhão, hein? Então, irmãos, a gente vê aqui, caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por esta carta, provavelmente que aconteceu isso na primeira carta, por isso que ele está falando, né? Vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fique envergonhado. É aquele que está trazendo uma apostasia, de certo sentido, às coisas do Senhor. E, contudo, não trate como inimigo, mas admoeste-o como irmão. Então, não trate aquele que não concorda com você como inimigo. Olha só que interessante isso para nós. Não trate as pessoas como inimigos, só porque ela não tem o mesmo pensamento. Ajude eles, não se associe com eles, quer dizer o quê? Não faça sociedade, não ande junto, não compartilhe da mesma ideia ou dos mesmos afazeres, você evita, entende? Se você está lá no seu trabalho, trabalha junto com uma pessoa que você não concorda, ora a Deus, porque ele é um irmão, né? Admoeste ele como um irmão. Amém? E finalmente, agora sim, né? A saudação final aqui, a ratificação, a assinatura, né? Assinatura ali numa tinta especial. Agora é a hora que Paulo pega a pena, molha ali abundantemente na tinta e faz ali, rabisca ali a carta, traz o seu carimbo, a sua assinatura, para dizer mais uma vez, assim como na introdução, no primeiro capítulo, no início da carta, ele já fala quem está escrevendo e para quem está escrevendo. Aqui, por sua vez, ele está ali ratificando, né, do próprio punho. Então, no versículo 16 diz que o Senhor da paz, ele mesmo, dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. Então, o voto da oração aqui, né, o voto da paz, orando, declarando que essa paz, que o Senhor conceda essa paz na vida da igreja. E aí no 17, como a gente disse, a saudação é de próprio punho. Paulo, ponto. Este é o sinal em cada carta. É assim que eu assino, para não ter dúvida. Então Paulo está falando aqui. Então, se aparecer outra carta que não tenha essa mesma assinatura que eu estou fazendo, não considere que seja minha. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui, ok? E aí, no versículo 18, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém, queridos? Alguma pergunta? Alguma coisa? Pode escrever aí, um pedido de oração, nós vamos estar orando para que Deus abençoe, né, cada família. Louvado seja Deus. E na semana que vem nós vamos estar aí falando sobre uma carta pastoral. Aí a conversa vai ser mais apertada ainda, né? Vai ser uma bênção. Espero muito aí por vocês. Mas vamos orar, né? Em nome de Jesus. Pai das luzes, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, te agradecer por tanto conhecimento que nós encontramos aqui nesta carta. Tanta praticidade, Deus, tanta prática que nós podemos colocar no nosso dia a dia. Ô meu Senhor, em nome de Jesus, que a glória do Senhor esteja sobre nós, Pai, para que nós possamos propagar a Tua palavra, glorificar a Tua palavra, Deus. Em nome de Cristo Jesus, abençoe a vida, Senhor Deus, de cada um
desses irmãos, Pai, a vida do Edson, Senhor Deus, do Ricardo, da Vanessa, Senhor Deus, todos esses que estão acometidos de enfermidade, internados, ó Deus, que o Senhor coloque a tua mão de poder. Ô meu Pai, aquelas pessoas que estão passando por dificuldade nessa hora, que o Senhor alcance, Deus, essas vidas, trazendo o recurso necessário para que não falte o pão de cada dia na sua mesa, meu Deus. Em nome de Cristo Jesus. Abençoe todos aqueles, ó Deus, que estão precisando da tua intervenção. Todos aqueles que estão precisando de um milagre nesta hora. Ó Deus, que o Senhor ouça a oração de cada filho teu. Ó Deus, e que o Senhor traga a tua intervenção divina. Dá ordem aos teus anjos para estar ao redor da vida de cada um, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe, um grande abraço e que na próxima semana nós possamos estar aqui juntos, em nome de Jesus. Amém.